Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro da editora FEB, de autoria de Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Capítulo 19, a Independência. Todos nós, como brasileiros que somos, em qualquer parte do mundo, devemos primar pelo sentimento de Deus, Cristo e caridade. Porque esse sentimento engloba todo o sentimento de amor, de confraternização, de fraternidade, de compaixão e de paz. E assim, rogando a Jesus que, sob as bênçãos de Ismael, nos permita sintonizar com as forças do bem e irradiarmos amor pela essa nação e por todos aqueles que aqui adentram e por todos que pensam em vir para cá. E também que possamos irradiar amor por todos aqueles em todas as partes do mundo onde estão, porque este é o lema e a missão do Brasil: conquistar o mundo pelo amor, pela solidariedade, pela compaixão. Nunca o Brasil vai ter uma ação para dominar o mundo. Simplesmente vai conquistá-los pelo amor, pela confraternização e pela paz. Essa conquista não é a conquista de ter para si, mas de estar contido em todos eles por esse sentimento sublime emanado de Deus. E assim, com a oração voltada ao bem, ao amor, à fraternidade e a todos os bons sentimentos que devemos ter, que procuramos cultivar o sentimento de amor, de fraternidade, de caridade, confraternização, para sermos bons seguidores do Cristo, para sermos bons trabalhadores de Ismael nas terras brasileiras. Capítulo 19, a Independência. O movimento da emancipação percorria todos os departamentos de atividades políticas da pátria. Mas, por disposição natural, era no Rio de Janeiro, cérebro do país que fervilhava as ideias libertárias, incendiando todos os espíritos. Os mensageiros invisíveis desdobravam sua ação junto de todos os elementos, preparando a fase final do trabalho da independência através dos processos pacíficos. Então, todo o trabalho de independência do Brasil, dentro do possível, era para ocorrer da forma mais pacífica possível. E a gente vai ver no decorrer do capítulo como que todo o trabalho foi sendo feito, como que tudo foi sendo usado pela espiritualidade superior para conduzir a esta independência da forma mais pacífica possível. Principalmente um grande colaborador, Napoleão Bonaparte. Os patriotas enxergavam no príncipe Dom Pedro a figura máxima que deveria encarnar o papel de libertador do reino do Brasil. O príncipe, porém, considerando as tradições e laços de família, hesitava ainda em optar pela decisão suprema de se separar em caráter definitivo da direção da metrópole. Dom Pedro, aquele laço de família, aquele laço de respeito com o pai, Dom João VI, ele mantinha-se hesitante em fazer essa independência. Ele estava no comando do país, sendo uma colônia ou sendo um país independente, ele estava comandando, mas tem as entrelinhas. Conhecendo as ordens rigorosas da corte de Lisboa, que determinavam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal, reúnem-se os cariocas para tomarem as providências de possível execução de uma representação com mais de 8.000 assinaturas e levadas ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, acompanhado de numerosa multidão a 9 de janeiro de 1822. 8.000 assinaturas naquela época era praticamente toda a cidade tinha assinado. Pessoas adultas, principalmente masculinas, que as mulheres não tinham esse poder de decisão, assinaram e vão lá representar, e a multidão vai junto para, olha, nós estamos aqui do seu lado. E mesmo assim, ele tenta manter-se leal ao seu pai português. Dom Pedro, diante da massa do povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe simultaneamente as palavras do pai no instante das despedidas. Aquele povo já possuía a consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria retrocesso à vida colonial, integrado que se achava no patrimônio das suas conquistas e das suas liberdades. Logicamente que o eurocentrismo criou muito problema para a Europa, como cria até hoje. Aquela ideia de que todos deveriam servir à Europa
criou grandes embaraços e pequenos incômodos para todos aqueles países que eram colônias. Se eles tivessem tido um pouquinho mais de sensibilidade, logicamente que as coisas ficariam bem mais diferentes, ganhariam outros contornos. Mas os planos superiores também tinham outras deliberações, tinham outros planos para que tudo acontecesse de acordo com a vontade superior, da espiritualidade superior. Então não podemos condenar, mas nós temos que ver que as autoridades, assim como as nações, entre elas, têm que ter um pouco mais de sensibilidade para agir e interagir frente à grande humanidade, frente a uma nação ou outra. Porque tudo tem consequências. Logicamente que nós não estamos aqui condenando aquilo que aconteceu, nós estamos apenas mostrando a falta de sensibilidade e as consequências. Porque sempre tomavam atitudes, conforme a gente está acompanhando aqui o estudo, né? Sempre tinha uma atitude para que a metrópole, o país sede, que era Portugal, o reino, ele levasse vantagem. E aí as coisas foram se organizando para que tudo acontecesse de uma outra forma, ganhassem outros contornos. Em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia, por intermédio de José Clemente Pereira, a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil, contra todas as determinações da Corte de Lisboa, para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Estava, assim, proclamada a independência do Brasil com a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. A partir desse momento, então em janeiro, Capricórnio, para quem gosta de astrologia, e é bom lembrar que em um dos livros da Mariluza, se não me engano, A Confidência de um Confidente, na parte final das edições mais antigas tinha aqueles trechos, né, pedaços de cortes, vamos dizer assim, de mensagens mostrando que as estrelinhas da bandeira do Brasil, elas são a posição de determinadas estrelas no dia da independência, para ficar marcado para sempre aquela data e aquele horário. Então, é cheio de símbolos. Alguns espíritas não gostam de falar nesses símbolos, mas está lá no livro mostrando alguns símbolos que tinham e uma série de outros fatores que estão envolvidos. Então, nós temos um momentum de meia proclamação em janeiro, depois temos mais uma 1º de agosto, depois temos a definitiva 7 de setembro. Então temos 3 etapas bem calculadas pela espiritualidade superior para que tudo isso aconteça. Mas vamos aguardar mais à frente para não adiantar o assunto. Todo o Rio de Janeiro se enche de esperança e de alegria, mas as tropas fiéis a Lisboa resolvem normalizar a situação, ameaçando abrir luta contra os brasileiros a fim de se fazer cumprirem as ordens da coroa. Jorge de Avilés, comandante da divisão, faz constar imediatamente os seus propósitos e, a 11 de janeiro, as tropas portuguesas ocupam o Morro do Castelo, que ficam a cavaleiro da cidade. Estando numa posição superior, tem a visão e a chance de monitorar tudo o que acontece lá embaixo e fica também mais fácil para atacar. Ameaçado de bombardeio, o povo carioca reúne as multidões de milicianos, incorpora-os às tropas brasileiras e se posta contra o inimigo no campo de Santana. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Então, os espíritos superiores se reúnem e agem determinantemente para que arrefece os corações e não dê um banho de sangue na cidade. Quem seria vencedor? Só Deus o sabe. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras e, com seu coração angélico e santificado, penetra as fortificações de Avilés. Ele faz sentir o caráter odioso das suas ameaças à população. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para outra margem da Guanabara até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Então a tropa portuguesa, ele capitula, ele se rende às ordens do príncipe Dom Pedro e vê que ali não seria algo tão seguro, porque até o príncipe poderia morrer no combate.
E aí ficaria as coisas mais ainda complicadas para ele, ou ele próprio e toda a tropa. Então ele dá uma chance para negociar. Naquele tempo não tinha telefone celular, como que ia ligar para Lisboa para saber o que eu faço agora? Então ele tinha que tomar todas as decisões e arcar com as consequências ao retornar a Lisboa. Lembrando que eles levavam em torno de 60 dias, 55 a 60 dias de Portugal, de Lisboa ao Rio de Janeiro, de navio. Os patriotas, daí por diante, já não pensam noutra coisa que não seja a organização política do Brasil. Todas as câmaras e núcleos culturais do país se dirigem a Dom Pedro em termos encomiásticos, levando-lhe a generosidade e exaltando-lhe os méritos. Os homens eminentes da época, a cuja frente somos forçados a colocar a figura de José Bonifácio, como a expressão culminante dos Andradas, auxiliam o príncipe regente, sugerindo-lhe medidas e providências necessárias. Então, José Bonifácio de Andrada, não sou muito simpático com esse senhor, não sei porquê, ele começa a ser cercado do príncipe e dando os assessoramentos, porque na cabeça do príncipe estava 1000 por hora as situações. Portugal querendo-lhe a presença, ele lembrando que ele era um filho que estava, entre aspas, traindo o pai, mas também ele estava lembravam-se constantemente das últimas palavras do rei a ele: se tem que fazer independência, assuma o comando e fique o comando contigo para não perdermos todo o trabalho que fizemos aqui. Porque ele já tinha um tino gerencial para governar o país, embora não fosse aquilo que a espiritualidade superior precisava, mas era o que eles tinham. E José Bonifácio, então, ali dava aquela noção política dos ajustes necessários para que todo o conjunto se adequasse às novas normas, às novas ordens, sem grandes tumultos, sem grandes problemas. Então temos que reconhecer, é claro, o trabalho de José Bonifácio, mas todo mundo tem as suas simpatias e antipatias, né? Chegando ao Rio por ocasião do grande triunfo do povo, após a memorável resolução do FICO, José Bonifácio foi feito ministro do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros. O patriarca da independência adota as medidas políticas que a situação exigia, inspirando com êxito o príncipe regente nos seus delicados encargos de governo. Então, ele assume como primeiro-ministro, pelo que a gente entende aqui, vai fazendo as coordenações políticas necessárias e orientando o príncipe, trocando ideia para, olha, esse caminho não é bom, esse outro é bom. Todo governo tem sempre aquele a quem ele tem que ouvir. Normalmente, esses grandes líderes, eles governam com um grupo de conselheiros, eles lideram, mas eles captam todas aquelas ideias, sintetizam e tomam as decisões. Isso é para poucos. E aqui um detalhe que eu coloquei, que ali ele fala José Bonifácio, depois fala dos Andradas. O nome completo dele, José Bonifácio de Andrada e Silva. O grande nome da independência, o grande articulador político da independência brasileira. Gonçalves Ledo, Frei Sampaio, José Clemente Pereira, paladinos da imprensa da época, foram igualmente grandes propulsores do movimento da opinião, concentrando as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. E a imprensa sempre tem um papel culminante e às vezes até fulminante nessas ameaças de conflitos, nessas situações de emergência, nessas situações que precisa ser tomada uma atitude compatível com a necessidade daquele momento. Então nós vamos ver ali 3 importantes nomes da imprensa da época a fazerem as publicações necessárias para conduzir as massas para aquelas ideias de independência, mas também de não violência. Todavia, se a ação desses abnegados condutores do povo se fazia sentir desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio dos portugueses desde a Bahia até o Amazonas representava sério obstáculo ao incremento e consolidação do ideal emancipacionista. O governo resolve contratar o serviço das tropas mercenárias de Lord Cochrane, o cavaleiro andante da liberdade das Américas. E aí, se você não tem uma tropa bem treinada e armamento necessário, você tem que buscar ajuda, e esse Lord Cochrane, então ele vem para tomar parte das forças brasileiras, auxiliá-las para o incremento da independência. Mais uma vez, a falta de sensibilidade dos portugueses.
O Brasil tinha a maioria da população aqui. Para ele trazerem soldados, iria enfrentar várias dificuldades. Não era mais fácil fazer um acordo? Ao invés de provocar uma guerra, sei que nesse momento é muito difícil as tomadas de decisões, claro, mas a gente tem que pensar no outro lado. Se eles fazem um acordo, estabelece-se uma diplomacia comercial, política, de respeito mútuo um ao outro e de colaboração um com o outro, era muito mais fácil do que ir para um fronte, para um confronto. Mas tudo tem seus problemas. Logicamente, não estamos condenando as pessoas que tomaram aquelas decisões. Estamos refletindo na condição atual. Como nós deveríamos pensar. Mas isso é coisa do passado. Quem estava lá não pôde pensar assim. Respeitemos, mas vamos avaliar. De todas as formas, foi bem menos intensas as batalhas do que em outros países. Mas lutas se travam nas costas baianas e verdadeiros sacrifícios se impõem aos mensageiros de Israel, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados dentro da harmonia e da paz, sempre com finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que se não fragmentasse o coração geográfico do mundo, para que não se criasse dois Brasis. Então eles vão fazendo uma série de ações espirituais de amenizar os corações, arrefecer os corações, para que não tivesse tantas lutas e também não fragmentasse o país. Portanto, essa reconstrução do Brasil em relação a outros países, que o resto da América é todo fragmentada. Nos Estados Unidos teve lutas acerbas para que ele conseguisse montar toda a nação. Porque cada país iria ter uma função no mundo. E cada país cumpre durante um período aquela função que lhe é determinada. Já teve a França nessa condição, já teve a Inglaterra, já momentos está sendo nos Estados Unidos, depois virá outro país, até que o Evangelho esteja presente nos corações, para não ser necessário uma liderança daqui a acolá pelo mundo, mas todos se integrando fraternalmente, com amor, com respeito e com fraternidade. Quantos séculos levarão? Depende da predisposição íntima de cada um de nós, de como nos educaremos espiritualmente falando. Lembrando que cada coração que se irradia de amor, que se sintoniza e se compõe desse sentimento de amor, vai se fortalecendo, vai criando condições para que esse amor envolva outros corações, envolva outros irmãos na busca, na luta pela grande confraternização universal. José Bonifácio aconselha Dom Pedro uma viagem a Minas Gerais a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência e serenar a luta acerba dos partidarismos. O partidarismo é sempre um grande problema. E nesse momento, Dom Pedro, assessorado pela espiritualidade superior, com seu magnetismo envolvente de autoridade, vem a Minas, negociando a parte diplomática, a parte política de tudo, para amenizar os ânimos e unificar os sentimentos em prol da independência. Em seguida, outra viagem, com os mesmos objetivos, realiza o príncipe regente a São Paulo. E aqui, as coisas ficam um pouco mais diferentes. Então, vamos ver. Minas começa com o ideal da independência. Cria a Inconfidência, cria um movimento forte de independência do Brasil, embora um pouco fora de época, mas marca o início de uma luta. E uma luta que não seria a mais armada, seria no campo das ideias, dos sentimentos. E depois, essas ideias ganham forças no Rio de Janeiro. Na época, a capital brasileira, a fonte de irradiação mental para o país, e vai culminar em São Paulo, que seria a nossa força de trabalho, que seria aquele ponto, Rio, Minas e São Paulo, aquele tripé de sustentação política do Brasil. Conforme já vimos anteriormente, vamos ver mais para frente de novo. Os bandeirantes, que no Brasil sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia, recebem-no com entusiasmo da sua paixão libertária e com alegria da sua generosa hospitalidade. E, enquanto há músicas e flores nos teatros e nas ruas paulistas, comemorando o acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no Colégio de Piratininga. Então, o Colégio de Piratininga era um ponto de reunião da espiritualidade superior para a tomada de certas decisões, impregnando o ambiente
de um certo magnetismo importante para o futuro cometimento do país. E em cada uma dessas situações, em cada um desses momentos, tem aquela hospitalidade brasileira, né, que os paulistas começam a usar para com Dom Pedro, acolhendo, amparando, recebendo com muito amor e carinho. E muitas festas. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ó Ismael, irradia essa luz misericordiosa do seu coração sobre a nossa nação. Espraie esse amor sobre cada um dos brasileiros para que eles possam irradiar amor uns pelos outros e pelo mundo inteiro. Ali se encontram heróis das lutas maranhenses e pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo-lhes a palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Terminando a sua alocução, pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou. E imaginem, todos aqueles que lutaram de alguma forma pela independência do Brasil, que gerenciaram, que dirigiram movimentos libertários, agora em espíritos, estão se reunidos sob as bênçãos de Ismael. Aqueles ideais de liberdade não morreram. Ficaram mais vívidos, ficaram mais fortes. E todos reunidos juntos começam a trabalhar sob as bênçãos de Ismael, sob essa direção sábia e misericordiosa, para que os acontecimentos se encadeassem de forma natural e progressiva. Ismael então começa a dizer: a independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada desde 1808. Ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nestes últimos dias, e para não quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. Pósteros quer dizer, por vindouro, ainda vai acontecer, por vir. Veja bem, quando Dom João vem para o Brasil, é ali que começa a criar todos o início do movimento de independência. O Brasil sente o gostinho de ser a sede do reino, a sede do império. E ali, ao longo desses 14 anos, a espiritualidade vai trabalhando para conseguir finalmente culminar aquele momento aprazado pela espiritualidade superior, para que acontecesse da forma mais pacífica possível. Dirigindo-se ao Tiradentes, que se encontrava presente, rematou: o nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio, e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Uniremos assim, mais uma vez, as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fatos da história. Então começa com Minas, ganha força no Rio e culmina em São Paulo. Os três grandes estados, aqueles que dariam sustentação à política brasileira ao longo de todo esse tempo, que vão marcar, vão trabalhar juntos, né, para culminar esse fato histórico, naturalmente conduzida pela espiritualidade superior. O grito da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora, todos nós, que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece, pelo bem do Brasil. Todos nós, então, devemos elevar nosso sentimento a Deus, rogando ao Senhor, Senhor do Universo, Senhor nosso Deus, envolvei nosso país nas bênçãos do seu amor, para que nossas autoridades saibam conduzir nossos destinos com amor, compaixão e sabedoria. Dai-os a luz, ilumine o Senhor, a todas as nossas autoridades, para que saibam e entendam as responsabilidades que têm em mãos e aprendam a caminhar, amando e servindo a essa pátria de amor, a essa pátria de luz. Abençoai-os, Jesus, iluminai-os. Ilumine toda a nação brasileira, Senhor. Então,
O grito da independência parte das montanhas, é contido por Portugal, é trabalhado no Rio de Janeiro, vamos acrescentar aqui, né, essa parte importante, e culmina em São Paulo. Os três grandes estados, né, fazendo esse trabalho de realizações para o porvir. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Eles sofrem aquelas vibrações de amor, exalam amor e sabedoria, compaixão e misericórdia. E essas vibrações, então, envolvem todo o território brasileiro. E que aprendamos a ser grato a Deus para que possamos emitir também essas vibrações de amor para que o mundo inteiro sinta o amor e a paz do Cristo em seus corações. Para que o mundo inteiro sorva esse sentimento de amor do Cristo em suas almas e vibrem a paz, a harmonia e o respeito e a sensibilidade. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos, de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. E ele mesmo, às margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível, que velava pela grandeza da pátria. Assim, quem decretou a independência do Brasil? Primeiramente Ismael, que planejou, coordenou todo o trabalho. Mas o grito final, Tiradentes. Como espírito mentor de Dom Pedro naquele momento, faz com que ele sinta aquelas vibrações e, talvez até sem perceber, dê o seu grito de independência ou morte, declarando ali, a partir daquele momento, a independência do Brasil, a grande conquista que o povo brasileiro tanto esperava. E assim, saibamos criar um sentimento de amor por esse país. Saibamos criar um sentimento de amor a irradiar pelo mundo para combatermos vibracionalmente, com amor, misericórdia e compaixão, todo o sentimento antagônico ao verdadeiro sentimento cristão que possa existir nesse país, nesse planeta tão amado, tão bem gerenciado por Jesus, e Ele que criou, que vem pastoreando essas almas há tantos milênios, que possamos ser colaboradores do seu reino entre os homens. Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial que considerava a independência já realizada nas proclamações de 1º de agosto de 1822, passou à memória da nacionalidade inteira como Dia da Pátria e data inolvidável da sua liberdade. Esse fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Essa última frase, esse último parágrafo, é de grande responsabilidade para todos nós brasileiros. Representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Aprendamos, pois, a gerenciar nossas vidas com amor, a gerenciar nossas vidas com responsabilidade, com fraternidade. Todos nós precisamos, então, aprender a trabalhar intimamente em nós, em nossos sentimentos, em nossos ideais superiores, os caminhos que nos conduzem aos elevados cometimentos da vida, aos elevados cometimentos das realizações superiores, das realizações que todos nós precisamos empreender para as grandes realizações do futuro. Que trabalhemos, pois, em nossos sentimentos e nossos ideais para fazermos valer as bênçãos do Senhor ao longo da nossa existência. Portanto, irradiemos amor, paz, compaixão e serenidade uns pelos outros, e as bênçãos do Senhor virão a todos nós, construindo a paz, a harmonia e a verdadeira fraternidade em nossos corações. Rogamos a Jesus que abençoe e ilumine cada vez mais Ismael para que ele possa nos conduzir com amor, sabedoria e paz aos caminhos das nossas conquistas íntimas, da nossa redenção espiritual. E assim, cada um de nós assumamos as nossas responsabilidades frente à nossa consciência. Tomemos as atitudes compatíveis com o amor
com a compaixão, a serenidade e a paz, para realizarmos o melhor possível, para o engrandecimento de nosso espírito, para o crescimento de nossas almas. Façamos, pois, por onde sermos dignos de sermos aqueles que colaboram por um Brasil melhor, por um Brasil de mais paz, de mais harmonia, de mais solidariedade. Que as bênçãos do Senhor estejam envolvendo todos os nossos corações.